Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando de um assunto importante, um assunto relevante, que é o atendimento odontológico aos pacientes com necessidades específicas. Nesse vídeo a gente vai falar dos pacientes portadores de diabetes mellitus. A gente vai falar das demandas, preocupações, as precauções, os cuidados, quais são os critérios, quais são os protocolos que a gente deve fazer, quais os protocolos que a gente deve ter para um atendimento seguro, um bom atendimento. Essas informações são fundamentais para os dentistas e também para os responsáveis pela contratação, muitas vezes é o próprio paciente ou algum responsável. Vamos falar um pouquinho da definição, né? A diabetes é o excesso de glicose, de uma forma bem grosseira falando, né? É o excesso de glicose no sangue. A gente tem alguns tipos, a gente tem o tipo 1, que é o insulino dependente, aquele que o paciente tem que tomar insulina muitas vezes ao dia. A tipo 2, que é a mais comum, que o paciente normalmente não é insulino dependente, muitas vezes ele só toma uma medicação. Nós temos também o tipo gestacional, né, a diabetes gestacional, que ela acontece só no período da gestação. E temos também um tipo que é talvez a mais perigosa, que é a diabetes, aquele paciente que tem, não sabe que tem e que não toma nenhuma precaução, óbvio, ele não sabe, ele não está instruído, ele não é informado, né? Então, normalmente, esse aí costuma, de repente, até nos trazer algum tipo de complicação, algum tipo de intercorrência transoperatória. Qual que é a dificuldade que a diabetes tem, principalmente por odontologia? É a dificuldade da cicatrização. Isso acontece pelo comprometimento da microcirculação do corpo inteiro, por conta desse excesso da glicose, a microcirculação sanguínea, ela fica comprometida. E isso faz com que naqueles locais de cicatrização o sangue não corra da forma que deveria. Não há uma ação ali sanguínea por conta do excesso de glicose, e aí aquela inflamação, aquela cicatrização fica comprometida. E na boca, a área mais inflamada, né, a gengiva, e uma vez a gengiva inflamada, uma vez essa inflamação não debelada, essa inflamação sendo crescente, isso vai comprometer a sustentação dos dentes. É importante aí a gente deixar claro para o paciente, para os responsáveis, a importância dessa saúde bucal, dessa saúde gengival na saúde sistêmica desse paciente com diabetes. A gente sabe da importância da saúde bucal, a gente sabe que estudos, né? Isso não é uma opinião minha, isso são estudos que comprovam que o paciente só consegue restabelecer os níveis de glicose em números normais se ele tiver sem lesões, se ele tiver sem nenhum tipo de coleção purulenta na boca, se ele tiver com menor número de pontos de inflamação na boca. Isso é muito importante. Ele só consegue restabelecer de alguma doença, o diabético, né? Vamos supor que ele fique gripado, ele só consegue restabelecer se ele tiver saúde bucal. Não é que ele só consegue, ele consegue restabelecer de uma forma muito melhor quando a saúde bucal está em dia. Ele evita o adoecimento de uma gripe, de alguma outra coisa, se a saúde bucal dele estiver em dia. Isso não é só o diabético, não. Isso todos os pacientes do diabético, um pouco mais. Inicialmente, então, nós estamos diante de um paciente com diabetes. É necessário fazer uma pesquisa minuciosa, né, das peculiaridades daquele mal, daquela diabetes, como é que aquela diabetes está se comportando, como esse paciente está enfrentando essa diabetes, se é um paciente que está enfrentando de uma maneira positiva, ele entende o que tem que fazer, ajuda na dieta, ajuda, né, fazendo os exercícios físicos, o que os médicos, né, e os nutricionistas indicam. Ele está fazendo, ele está ajudando? Tá. Então é um paciente que está enfrentando de uma maneira positiva. O mal, ele está sendo... a gente sabe que tem diabetes
violenta, diabetes que realmente atrapalha muito a vida da pessoa, a gente já sabe que tem diabetes que nem tanto. E os procedimentos? Quais são os procedimentos que a gente quer fazer? Então a gente leva isso tudo para a balança de risco. A gente leva o paciente, a gente leva o mal e a gente leva os procedimentos que a gente pretende fazer. Ficou pesado? Opa, peraí, o que a gente pode fazer? O diabético está compensado? Está controlado? A glicose dele está regular? Não tem grandes picos? Ele consegue? Ele tem uma dieta? Então, é um paciente praticamente normal na nossa clínica, né? Principalmente se os seus procedimentos que você está querendo fazer são procedimentos simples, não é nada invasivo, né? Então, um paciente praticamente normal. Então é preciso fazer, né, essa anamnese, esse exame físico de uma forma bem detalhada para que você possa elaborar um plano de tratamento, sempre visando, né, sempre priorizando a prevenção. Prevenção, aquelas manutenções diárias de escovação de fio dental e a manutenção, a prevenção periódica de 3 em 3 meses. Normalmente o paciente com diabetes que tem a gengiva comprometida, ele demanda esse intervalo de 3 em 3 meses. Então, paciente controlado, se não tiver controlado, e se o procedimento que você quiser fazer é um procedimento importante, é melhor você fazer um encaminhamento para o endocrinologista. O paciente, muito provavelmente, ele tem o endócrino dele, até para regularização. Regularizou? Então vamos fazer. Se o procedimento é um pouco simples, um procedimento, uma limpeza simples, você pode decidir se entra com a profilaxia antibiótica ou não e manda bala. Está dentro de um limite de segurança tranquilo e bom. Com relação à leitura de glicemia, a leitura de glicemia, se tiver menor do que 70, esse paciente ele tem sim uma possibilidade de ele ter uma crise hipoglicêmica no seu consultório. Olha só, então o paciente diabético ele tem excesso de glicose, mas ele vai ter uma crise no seu consultório por falta de glicose, por hipoglicemia. E esse é o risco do atendimento do diabético. Essa crise hipoglicêmica, muitas vezes ele desmaia, muitas vezes ele, bom, enfim, é bem desconfortável essa hipoglicemia, tanto para o paciente quanto para a equipe que está fazendo o atendimento. Como é que você vai medir? Você vai medir através de leitores, né? Você tem que ter no seu consultório um leitor de glicose, faz o furinho lá, faz a leitura. Normalmente, dependendo do procedimento que você for fazer, é interessante você fazer a leitura todas as consultas desse paciente diabético, principalmente aquele que tem histórico de descontrole, né? Se o paciente tem um histórico de controle, o procedimento que você for fazer é um procedimento mais simples, então você pode se dar ao luxo de não fazer a leitura todas as sessões. Vai depender do nível de segurança que você pretende implementar, né, ali naquele atendimento seu. Bom, e se a leitura da glicemia tiver entre 70 e 300? Quanto mais perto de 300, né, então maior é o risco. Então, perto de 300 ali, você já devia de ter entrado com uma antibiótico terapia, principalmente se o procedimento vai ter algum tipo de sangramento, e administrar o antibiótico pós-atendimento para evitar algum tipo de complicação pós-operatória. O de 70 a 300, acima de 300 eu contraindico o atendimento, a menos que seja uma coisa muito simples, uma moldagem, por exemplo, aí tudo bem, né? Uma retirada de pontos, uma coisa bem simplesinha assim, aí você pode, sem estresse, você pode sim fazer esse atendimento, mas mais de 300 eu normalmente faço encaminhamento. Depois que ele tiver regularizado, aí ele volta. Falando ainda da hipoglicemia, a gente sabe que o medo, que o estresse, ele é hipoglicemiante, ele reduz a glicemia, a leitura da glicemia. Então, se o paciente, se ele precisou de pegar um ônibus, subir um morro para ir até o seu consultório, né, se ele está realmente com muito medo, ele vai reduzir
os níveis de glicemia. E isso aí vai gerar crise hipoglicêmica. Se você fez a leitura e deu menos de 70, você pode sim dar alguma coisa para ele comer, às vezes até um café doce, né? O paciente que tem a diabetes, ele já sabe o que faz aumentar isso para ele poder sair dessas crises. Então você dá um café doce, você dá um pouco de Coca-Cola. Minha mãe tomava Coca-Cola, minha mãe era diabética, e aí quando ela via que ia ter uma crise hipoglicêmica, ela tomava Coca-Cola comum. Diz que claro que não tomava Coca-Cola toda, mas com aquilo ali ela regulava a glicose dela, que estava muito baixa. Então, se você fizer isso, faz uma leitura depois de meia hora, aí você vai ver que aquela hipoglicemia já não tem mais risco, você pode fazer com mais segurança. Se você, né, dentro do seu plano de tratamento daquele diabético, se você pretende, por exemplo, não, seus dentes estão todos comprometidos, nós vamos fazer uma extração seriada aí, nós vamos extrair seus dentes. Em paciente diabético, principalmente paciente idoso, isso é comum. Se você vai alterar a capacidade de mastigação desse paciente, você precisa de comunicar, tanto o médico, o endocrinologista, quanto o nutricionista, para que eles possam saber que aquele paciente vai ter uma condição mastigatória piorada, obviamente vai ter uma redução da mastigação, obviamente vai ter uma redução da absorção de nutrientes. Isso aí pode afetar, sim, a saúde sistêmica dele. Então, sempre quando for grande desenvolvimento, grandes mudanças na boca do paciente, avisa o endocrinologista e o nutricionista. O atendimento sempre, né, rápido e sempre, de preferência, pela manhã. Se você precisar de dar algum analgésico, paracetamol, esses pacientes, eles, devido a essa dificuldade da cicatrização, eles têm um inchaço, eles têm uma cicatrização um pouco piorada. Então, se você dá uma betametasona, né, para melhorar o pós-operatório, isso é muito bom, isso é muito interessante. Evitar os medicamentos que contêm glicose na fórmula. Onde é que você fica sabendo se tem glicose? Eu já falei. Para saber tudo sobre o medicamento, o melhor lugar é a bula. E a bula está à disposição sua na internet, bula de todos os medicamentos. Então, sempre controlar o medo e o estresse, né, com um benzodiazepínico de sua preferência. Agora, também tem aquele óxido nitroso que dá um conforto muito bom para todo mundo. E se for a sua opção, faça uso do óxido nitroso para reduzir esse estresse. Isso vai ajudar na redução do estresse, redução do medo e, consequentemente, vai evitar uma hipoglicemia. Então, esse paciente é importantíssimo que você faça uma anamnese, um exame físico, né, bem feito, para você poder fazer a elaboração desse plano de tratamento de maneira bem segura. Esse plano de tratamento, essa conversa, esse condicionamento desse paciente sempre valorizando, sempre priorizando a prevenção, a manutenção da saúde bucal diária e periódica. Resumindo, então, o paciente com diabetes, ele tem muita manobra para ser feita, né? Você tem que medir a glicose, você tem que ver o seu antibiótico antes, o seu antibiótico depois, você tem que entrar muito medicamento, betametasona, se você achar que deve reduzir, né, o sangramento, bom, enfim. Então, são pacientes que leitura de glicose todo dia, toda sessão. Então, é um paciente que precisa, sim, dar um certo trabalho no atendimento. Agora, com relação ao risco, é o risco da hipoglicemia. Então, o risco seria mais ou menos esse mesmo. Se você inadvertidamente fizer um atendimento num paciente, vamos supor aí, com 300 de glicose, e você não entrou com antibiótico, e você teve ali algum sangramento, qual que é a complicação? Uma complicação dentro do procedimento não vai acontecer nada, mas isso você vai complicar a vida dele no pós-operatório, na cicatrização. Então, quando o paciente recebe esse diagnóstico de diabetes, né, isso aí em várias idades, né, pode acontecer, não é uma doença só de idoso,
ele recebe uma série de informações do que pode, do que não pode, o que ele deve fazer, como é que ele deve se comportar e tudo mais. E as informações odontológicas, essas que a gente acabou de comentar aqui, essas informações pertinentes, elas devem ser, sim, e é de responsabilidade do dentista falar com ele. Seu dente, a sua gengiva, nós temos que fazer isso, o nosso comportamento é esse. É importante essa manutenção diária e a manutenção, a visita periódica, para que a gente possa preservar esses tecidos e ter uma sobrevida muito melhor. Nesse vídeo a gente falou sobre os detalhes do atendimento do paciente com diabetes mellitus.